Muito bem, estamos de volta falando sobre a responsabilidade civil do médico. Estamos na parte de número 2 da nossa aula. Então vamos entender o seguinte: o erro médico, então a conduta do médico que causa uma lesão ao paciente na hora de uma cirurgia, na hora de um tratamento, esse erro pode causar dano, prejuízo. Então, a base, a gente vai ver, do dano, do prejuízo, a base da responsabilidade civil, a base da indenização é o dano. Então, se não houver dano, não tem indenização. Depois a gente vou trazer aqui uma discussão de caso para vocês, e você precisa entender exatamente que é importante você caracterizar isso na petição inicial. Olha, a conduta do médico foi essa, tá? Ação ou omissão. Ele teve esse dano, e nesse dano, nexo de causalidade. Eu vou falar disso, vou falar do artigo 186 do Código Civil. Muito bem. E também o artigo 86 caracteriza o que é ato ilícito, a gente vai falar também do ato ilícito. Muito bem. Então, quando um cliente chegar ao seu escritório com um eventual erro médico, você já sabe, você vai precisar de um assistente técnico para ele avaliar o prontuário e indicar para você quais são os erros daquele prontuário. Eu digo isso pelo seguinte: às vezes tem aluno que fala assim, mas eu não posso propor diretamente a ação. Até pode, mas você tem um grande risco de perder. Por isso que eu falei para vocês que 95% das ações judiciais acabam sendo julgadas improcedentes. Eu tenho 30 anos de experiência, na verdade, eu vou contratando os assistentes técnicos de acordo com a modalidade. Hoje é muito mais fácil, porque você pode entrar na internet, existe aí clínicas especializadas em emitir laudos, pareceres técnicos para auxiliar no processo. Claro, isso tudo é pago, o cliente tem, né, que ter a responsabilidade financeira. Nós estamos falando em 300 mil, 400 mil, mais uma pensão mensal vitalícia para ele, consequência do erro médico, ele tem que investir na ação judicial. Vai ser bom para ele, vai ser bom para nós. Para nós, porque vamos cobrar os honorários iniciais, se for o caso, né? Vou cobrar os honorários iniciais, mais 20% daquilo que for a condenação por dano moral. Se der aí, 300 mil reais de condenação por dano, né, dano moral, dano estético, 60 mil reais numa única ação. Então ele tem que investir, né? A não ser que você também assuma o risco no sentido, vou entrar com a ação judicial. Não se esquecendo que depois vai ter perícia lá na frente. E aí é uma questão importante a realização da perícia e a sua ida até a perícia. Mas por aqui, vamos conversar sobre esse tema que é importante, que nós estamos aqui tratando dessa responsabilidade civil do médico. Muito bem. Dano material. Ao falar do dano material, eu vou para a minha primeira tese, a minha base legal é o artigo 402 do Código Civil. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, então essas exceções não se aplicam à responsabilidade civil do médico. Então o que vai interessar para nós aqui é o seguinte: as perdas e danos devidas ao credor abrange, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Então, quando eu falo no direito material, eu estou falando em perdas e danos. O artigo que nós vamos ver, eles assim, quais são as perdas que ele teve, né? Então, o que ele efetivamente perdeu aqui? Então, vamos pensar. Eu estou falando, então, no dano, eu estou falando no lucro cessante, né? Porque quando eu falo no dano, o que eu estou falando aqui do dano? Vamos colocar aqui. O dano é o dano emergente. É o dano emergente. Lucro cessante, dano emergente. O que é esse lucro cessante? Aqui que eu tenho que entender. O lucro cessante aqui é aquilo que ele deixou de ganhar. Aquilo que o
paciente deixou, não vou colocar paciente, eu vou colocar a vítima, aquilo que a vítima do erro médico deixou de ganhar. Ele deixou de ganhar, tá? Então, vamos imaginar quanto que ele deixou de ganhar. Olha só, presta bem atenção. O salário dele era de 10 mil reais, ok? O salário dele era de 10 mil reais. Ele não vai poder mais exercer a função dele. Ele não vai poder exercer a função. Então, o que eu vou pedir para o juiz de direito? O pedido aqui, um dos pedidos é pagamento mensal vitalício dos 10 mil reais. 10 mil reais. 10 mil reais. Que vão ser reajustados de acordo com a categoria. Tá? Então, é uma pensão mensal vitalícia. Eu pus vitalícia aqui, mas é vitalícia. Porque ele parou de trabalhar, ele teve um prejuízo. Tá? E aqui, vitalícia. E aqui não tem nada a ver, presta bem atenção no que eu vou falar. Isso aqui, gente, não tem nada a ver com a aposentadoria que ele vai receber porque ele ficou... Não, não. Vamos raciocinar. E é isso que você vai colocar na petição inicial. Vamos raciocinar. O seu cliente foi fazer um tratamento médico e precisou fazer uma cirurgia. Ó, ele foi fazer uma cirurgia. Durante a cirurgia, o médico cometeu uma negligência, um erro. Ele foi negligente. Muito bem. Ou ele foi negligente, ou ele foi imperito, ou ele foi imprudente. Então, lembrando você, o que é a negligência? É a falta de atenção. O médico esqueceu um corpo estranho no paciente. Uma gase, e essa gase infeccionou. E ele, então, precisou se submeter a uma outra cirurgia. Então, foi um erro. Isso é negligência. O que é a imprudência? Ele assumiu o risco. O médico resolveu fazer uma cirurgia naquele paciente usando uma técnica que aquela técnica não era reconhecida cientificamente. Então, isso é imprudência. Ele assumiu o risco. E a imperícia? A imperícia é o fato de ele não conhecer aquela técnica, porque ele não é especialista, ele não fez especialidade, por exemplo, em cirurgia plástica. Ele é um médico, ele é um anestesista, ele resolveu fazer uma cirurgia plástica e aí houve um erro médico, causou um dano àquele paciente, então ele é imprudente. Se bem que na ação judicial, negligência, imprudência e imperícia, você vai conseguir caracterizar de acordo com a situação do caso concreto. Às vezes meu aluno fala assim, eu nunca consegui entender o que é essa questão de imprudência, negligência e imperícia. Claro, porque ela é conceitual, você consegue ver. O médico que olhou o raio-x e não viu que o paciente tinha uma fratura. Isso é negligência. Tá? Então, veja, e a imperícia? Ele não é especialista naquela área. Muito bem. Então, dentro desse escopo aqui, ele causou, sim, nós estávamos dizendo, ele causou um dano ao paciente. Ok. E aquele dano agora, ou vai diminuir o salário que ele ganhava, ou ele não pode mais exercer a atividade dele. Vamos imaginar que ele ganhava 10 mil reais, o erro foi tão grave que ele ficou, isso é muito comum, ele ficou vegetando, tá? Ele ficou vegetando. Ou ele ficou paraplégico em razão do erro médico. Muito bem. Ele ganhava 10 mil reais. Agora, ele não vai poder ganhar mais. Pensa comigo. O médico causou um dano a esse paciente. O médico causou dano. Então, abra parênteses. Você vai colocar, presta bem atenção, você vai colocar no polo passivo dessa ação judicial responsabilidade. Tem uma aula que eu falo sobre a responsabilidade objetiva da operadora do hospital, mas você vai já colocar a operadora, o hospital e o médico no polo passivo da ação, porque eles são responsáveis. A responsabilidade deles é responsabilidade solidária. Como é litisconsórcio facultativo, você pode ou não colocar o médico, mas a operadora e o hospital você deve colocar.
Eu coloco os três. Eu coloco a operadora, o médico e o hospital. Tá? Então ele fala, não, eles que lutem. Eu coloco os três. Porque quanto mais réus eu tiver, na hora da execução, se bem que o hospital paga, a operadora paga, não há cumprimento de sentença. Pode até entrar em cumprimento de sentença, mas você não vai precisar de cisbajur, de sniper, de absolutamente nada. Eles pagam. Muito bem. Então você vai colocar. Então vamos imaginar. Então, o seu cliente foi até o hospital, foi vítima de erro médico, ele não vai poder mais desenvolver a profissão dele. Aí eu pergunto para você, e aí ele vai precisar, então, receber lá um determinado valor pelo INSS, que não vai chegar nos 10 mil reais. Tá? Aí eu pergunto para você, é justo na contestação, então, muitas vezes eu vejo isso na contestação, o advogado do médico, da operadora do hospital, dizer o seguinte, não, ele está recebendo o benefício do INSS. Opa, pera um pouquinho. Tem nada a ver o benefício do INSS com esse dano material aqui. A responsabilidade é muito comum jogar nas costas do INSS. Então ele vai receber o dano, os proventos dele lá pelo INSS, então ele vai procurar um advogado previdenciarista, se você for advogado previdenciarista, você vai resolver esse problema dele lá no INSS para ele receber, né, a pensão dele lá. E aqui você vai pleitear o que ele ganhava. Tem que fazer provas, tem que juntar o olerite. Você fala, mas se ele for autônomo, tem que juntar comprovantes, né? Então, às vezes a gente fala assim, o advogado não emite nota fiscal, o cara de Uber não emite nota fiscal, sofre um acidente, sabe o que o juiz vai fazer? Se não tiver prova do dano material, ele vai receber um salário mínimo. Agora, se você tiver prova, o que ele vai receber? Ele vai receber aquilo que ele deixou de ganhar. É o dano emergente. Então, ele vai receber a pensão do INSS mais o salário que ele recebia. Tá? Eu vou ter que fazer pedido de INSS? Não, isso aqui é cível. Então, o que você vai requerer para o juiz de direito? Você vai requerer para o juiz de direito que os réus sejam condenados a pagar para o autor, né, que foi a vítima do erro médico, a quantia mensal vitalícia de 10 mil reais. É isso que você vai fazer, ok? E aí, então, isso aqui o que é? Isso aqui é o lucro cessante. Toma cuidado agora em relação aos danos emergentes, ao dano emergente. Por quê? Vamos colocar aqui. O que é o dano emergente? Vamos colocar aqui. Dano emergente, né? É a despesa que a vítima teve com o tratamento médico, em razão do erro médico, tá? Muito bem. Aí você vai dizer assim, bom, mas e se ele pagar plano de saúde? Toma muito cuidado, porque às vezes ele tem um plano de saúde padrão B, tá? E ele sofreu uma sequela tão grave, que esse padrão B não vai cobrir todas as despesas dele. Então, você tem que requerer também que os réus cubram todas as despesas que sejam relacionadas com o tratamento, tá? Cobertura de todas as despesas relacionadas com o tratamento. Eu vou dar uma dica importante aqui. Você vai dizer, professor, como é que eu vou saber disso? Solicitar ao médico e ao médico, porque assim, ele só foi vítima de erro médico. Esse médico não vai mais tratar o paciente, ele ficou com sequela. O novo médico vai ter que dizer o que ele precisa. Então, por exemplo, ele vai precisar de fisioterapia. Então, ele vai precisar de fisioterapia. Vamos imaginar que ele precisa de cadeira de roda. Ele vai precisar de cadeira de rodas. Vamos imaginar que ele precisa de fralda, né? Alimentação. Gente, quem vai descrever a necessidade dele é o médico. E aí eu coloco assim na petição, e tudo o mais que for necessário
descrito pelo perito judicial, porque eu não sei o que ele precisa. Isso tudo é dano material. Eu não sei lucro cessante e dano emergente. Eu não sei o que ele precisa. Aí meus alunos falam assim, professor, você cobra sobre a pensão? Não, eu não cobro sobre a pensão. Tá? Ele me dá um adiantamento. Aí se ele faleceu é a família que vai propor a ação judicial, dano ricochete, vocês já estudaram sobre o dano ricochete, ou que é do direito civil, ou né, o dano ricochete, ou o dano reflexo, né, que você vai propor a ação judicial. E aí tem um detalhe. Vamos imaginar que a vítima seja uma criança. Tá? A vítima é uma criança. Então, de acordo com o Código Civil, ela precisa ser o quê? E de acordo com o próprio Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil nessas ações são extremamente importantes, porque não tem audiência, ela é totalmente processual. Né? Por isso que, inclusive, eu indico o meu livro, o livro de Direito Médico vai sair este ano, e eu sempre digo assim, não adianta você entender o direito material se você não entendeu o direito processual. Principalmente nas ações judiciais de responsabilidade civil, porque não tem audiência. Não vai ter audiência? Não. Se é erro, o erro vai ser caracterizado pelo quê? Pela perícia. Então, essas ações judiciais têm perícia. Logo, você vai descartar o juizado especial civil. Você não vai propor a ação judicial no juizado especial civil. Mas, antes de tudo, de você pensar em dano moral, você vai pensar no dano material, porque o dano material que é principal. Você tem que pensar na dignidade da pessoa, na dignidade dessa vítima. Então, você não vai fazer, né? Você vai respeitar essa regrinha que eu estou passando para você. E aí depois você vai pleitear o dano moral. Tá? Muito bem. Então, você tem aqui a criança. Então, o que vai acontecer? Os pais, tá? Ou um deles, vão figurar também na ação judicial. Como o quê? Como representantes. Representantes. Você vai fazer a petição inicial, primeiro qualifica a criança, neste ato representado pelos seus genitores, e aí você qualifica os pais, ou pode qualificar só a mãe ou o pai. Tá? Quando a vítima for a criança. Ok? E aí você pode pedir dano moral para os pais? Pode pedir dano moral para os pais. Então, dano moral para a criança, dano material para a criança, dano estético para a criança e dano moral para os pais. Então, você precisa avaliar bem a situação para saber quais foram os reflexos que aquele ato causou para a família. Para a família. Ok? Muito bem. Então, veja bem. Então, nós estamos aqui diante do dano emergente e do lucro cessante. Não se esqueça, vou colocar aqui embaixo uma observação, tá? E isso você precisa tomar muito cuidado, porque dano material, vou pôr aqui, prova-se, vou pôr assim, prova-se o dano material com documentação. Por isso que para o juiz de direito é fácil, tá? Prova-se com documentação. Pô, professor, tá, mas eu não sei qual vai ser, por exemplo, o custo, fralda, alimentação, tudo. Então, o que você vai pedir? Você vai falar para a operadora, quando você colocou a operadora de plano de saúde, que a operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir todo o custo do tratamento, fralda, alimentação, por exemplo, fisioterapia, o que tiver. Cadeira de roda, precisou, vamos imaginar que houve uma amputação equivocada, as próteses durante a vida, de repente foi uma criança, né? Precisa de prótese. Então, o que vai fazer? Vai precisar da cobertura total. Por isso que eu falei para você que é interessante você pensar primeiro no dano material. Quais são os pedidos que você vai formular para manter a dignidade daquela pessoa, né? Daquela vítima do erro médico.
Depois é que você vai pensar, aí nós vamos passar para o dano estético. Avaliado o dano estético, nós vamos para o dano moral. Muitas vezes não vai ter dano estético. Às vezes não vai ter dano material, vai ter só dano moral. Via de regra, o erro médico, sempre você vai ter o dano material e o dano moral. Em muitos casos você vai ter os três, dano material, dano moral e dano estético. Então, a sua base para o dano material é o artigo 402 do Código Civil, ok? Muito bem. Vamos então para o nosso próximo bloco.